E nós vamos agora bater papo com a Anne, que está aqui conosco. Ela é nutricionista e ela veio justamente porque nós estamos na primavera e depois da primavera vem o verão. Só que todos os abusos do inverno estão refletidos agora na primavera. Mas a gente quer chegar muito legal no verão. E aí é muito bom que você esteja aqui, Anne, porque com a sua competência, o seu conhecimento e você que é apaixonada por alimentação e exercícios vai poder nos ajudar. Você é muito bem-vinda. Muito obrigada. Com certeza, a gente faz uma série de más escolhas, né, durante a vida, durante o ano. E aí chega ali no finalzinho, faltando 1 mês, 2 meses, quero emagrecer, quero ficar com um corpo legal, já vai, né? Só que a gente tem que entender que tem que ser devagar, né? Para ser um emagrecimento duradouro, uma longevidade saudável, eu acho que é o que todo mundo busca, né? Mas você falou uma palavra que eu gostei, emagrecimento duradouro. Para ser um emagrecimento duradouro, então não dá para fazer aquelas dietas flash e achar que vai emagrecer de um dia para o outro, aquelas dietas restritivas demais, porque vai perder de uma vez. E qual o perigo de perder de uma vez? De fazer essas dietas flashes? São várias dietas da moda, né? Então, literalmente, a galera vai cortar tudo, vou cortar tudo que eu gosto, passar vontade, passar fome, começa a pular refeição, todo mundo faz isso e é completamente o oposto pra gente conseguir uma longevidade saudável, um emagrecimento duradouro. Porque quando a gente emagrece muito rápido, a gente corta todos os alimentos que a gente gosta, a gente tende a ter uma compulsão, tende a ter, às vezes, um dia que você tá muito estressada, sai do trabalho e fala, eu preciso comer aquilo, preciso comer minha pizza, preciso comer meu doce. E quando você restringe muito, isso tende a aumentar quando você vai consumir. Então isso pode gerar um efeito sanfona. Sente mais vontade. Como já restringiu tanto tempo, você fala, eu já fiquei tanto tempo sem comer, agora que eu tô comendo, você não consegue controlar muito aquela, né, a quantidade. É uma compulsão? Não. Não é uma compulsão lá psicologicamente, né? Mas é um ato de compulsão. Então a compulsão e esse ato são coisas diferentes. Mas a gente tende a exagerar mais quando a gente restringe muito. Que acontece o efeito sanfona, que é muito comum. A pessoa tá tão feliz em emagrecer, de repente... É isso? Isso, porque ela volta a comer isso que você falou. Agora que eu emagreço, eu vou comer isso. Porque eu me reservei tanto tempo, eu mereço. Essa história do eu mereço é perigosa. Eu mereço, isso vai me fazer sentir melhor. Então aí você acaba, às vezes, principalmente no verão acontece muito isso, acaba restringindo essa época do ano muitas coisas, tende a fazer dietas malucas da nossa cabeça, né, fontes da minha cabeça. E aí depois chega no Natal, você já vê aquela mesa enorme, farta, já falando, nossa, agora é meu momento, eu fiz tudo. Não, eu fico com alface, obrigada. Nada disso. Nunca vi isso acontecer. E aí vai tendo, né, vários episódios ali de aumento excessivo, então tende a ter esse efeito sanfona de você engordar novamente. Aí fica, emagrece, engorda, emagrece, engorda. E ninguém quer, né? Todo mundo quer. Já que ninguém quer ficar no efeito sanfona, o que é ideal? O que devemos ou o que é certo fazermos para que a gente não fique nesse engorda e emagrece? Nessa gangorra, Nessa né? gangorra. O que eu gosto particularmente, né, minha nutrição, eu gosto muito da dieta flexível. Então, você tem ali a contagem das calorias, mas tá tudo bem se você consumir um chocolatinho naquele dia. Então, tá tudo bem você, às vezes, quero comer uma coisa diferente. Hoje eu não quero comer arroz e feijão de noite, quero comer uma sopa, eu quero comer um hambúrguer. Dá pra gente fazer um hambúrguer caseiro pra matar essa sua vontade, né? Com as calorias lá dentro da sua dieta. Então, aquele comer com prazer, sem pesar na consciência, sem engordar por conta daquele erro, né? Eu gosto até de colocar ali o erro como uma parte estratégica. Por ser uma nutricionista esportiva, eu gosto bastante de lidar ali com a parte Verdade, eu esqueci de citar isso. Você é uma nutricionista esportiva, ou seja, eu até falei que você gosta da nutrição, mas também da área do esporte, mas eu não citei esse pormenor da sua carreira profissional. Você orienta atletas também? Sim. O atleta, ele precisa de uma alimentação mais diferenciada ainda do que quem só quer emagrecer. Completamente, a gente tem que ter tudo calculadinho certinho para não perder massa muscular, ganhar massa muscular, mesmo estando em emagrecimento. Então, são várias estratégias específicas.
Mas para essa parte eu gosto bastante de colocar o erro como uma estratégia. Então você vai comer aquilo que você estava com vontade no dia que você treinou perna ou no dia que você fez um aeróbico muito mais forte, né? Muito mais pesado, fez uma corrida, mas principalmente nos dias que você fez alguma prática de atividade física que foi mais pesada mesmo, que você viu que você fadigou mais, né? Gastou bastante energia, porque ele entra ali, é como se o corpo preferisse pegar essas calorias e construísse mais músculo do que já absorver como gordura. Entendi. Então se torna um pouquinho estratégico. Então fica a dica aí pra quem é de casa, quer comer alguma porcariazinha, alguma coisinha fora ali do cardápio, sempre tentar fazer uma caminhada antes, aumentar um pouco o gasto calórico do dia, que aí você pode comer e você não vai engordar, não vai te prejudicar no seu processo. E aí é interessante a gente entender, porque nós não estamos falando com atletas, porque quando você direciona a sua conversa, a sua orientação para um atleta, ele já sabe que ele tem que seguir à risca tudo aquilo que você está falando, para que ele possa fazer e ganhar massa muscular, não acumular gordura, enfim, ter uma energia para poder realizar as atividades. A alimentação faz toda essa diferença. Tudo muda completamente. E para quem não é atleta? Porque hoje a gente tem uma população muito sedentária e relativamente obesa por conta justamente desse não praticar exercícios físicos. Quando você orienta uma nutrição, é legal orientar também, olha, não deixa de fazer isso, como você falou, pelo menos uma caminhada. Você orienta também em relação a isso? Sempre falo, né? Sempre que é final de semana a gente sabe que já sai um pouquinho da rotina. Então eu sempre oriento, vamos acordar, vamos dar uma caminhada no parque, leva o cachorro para passear, pega, né, a neta, a filha, coloca ali na bicicleta e vai acompanhando. Então fazer uma prática de atividade física, né? Principalmente pelo que você falou, hoje em dia o maior problema ali está sendo a obesidade, né? Então a gente tem que lutar contra ela para ter um estilo de vida saudável, conseguir chegar na terceira, né, idade da melhor forma possível. E a alimentação e a atividade física que vai conseguir dar essa virada de chave para você chegar lá na frente saudável. E nós estamos falando aqui para pessoas de todas as idades, inclusive para você que está assistindo aí o programa Mulher.com. Como está a sua alimentação? Você quer emagrecer para o verão? Ah, quer. Mas você pratica exercícios físicos? Como que você controla tudo isso? E a Anne, estando conosco hoje, ela está justamente nos orientando para que a gente entenda que as duas coisas caminham juntas, não é, Anne? Com certeza. E olha, eu queria que você, se possível, nos desse essa orientação, porque, claro, cada ser humano é individual, é um indivíduo, por isso que chama indivíduo, exatamente. Porque cada um é cada um. Não dá, mas tem alguma regra que possa nos ajudar a melhorar a nossa saúde em primeiro lugar, emagrecer em segundo e manter em terceiro? Sim, temos, graças a Deus. Por isso que é tão importante a individualização, né? Então não é um tipo de dieta, essas dietas da moda, tem que ter ali tudo personalizado para o seu corpo, para o seu objetivo, e cada corpo é um. Mas claro que a gente tem os alimentos que são mais saudáveis e os que não são saudáveis, né? Então quando a gente está principalmente querendo emagrecer ou com um projeto verão, com um projeto quero, né, emagrecer ou ficar ali, ou mudar alguma coisa do seu corpo esteticamente até determinada fase, a gente tem que priorizar os alimentos naturais, né? Então aproveitar tudo que a natureza entrega para nós. Então tem todos os legumes, as frutas, todas as cores, eu sempre foco bastante em diversidade. Então a gente tem que pelo menos em uma semana consumir 3 tipos diferentes de fruta, 3 tipos diferentes de legumes. semana? Na semana, eu sempre oriento a compra semanal com base nisso, para você gerar variedade, né? Isso, frutas frescas. Isso. As secas não são incluídas. Elas já são um pouquinho mais calóricas, mas elas tá. podem ser utilizadas estrategicamente. Entendi. Aí eu falo sobre densidade calórica. Densidade calórica, aí pelo amor de Deus. As frutas secas. Ah, entendi. Então elas estão no cardápio, mas especificamente para alguma... Isso. Alguém ou uma dieta específica. Isso, para algumas outras funções ali, não para matar a vontade da fruta mesmo, do dia. Já que nós estamos com essa imagem de densidade calórica, mostra para mim o que quer dizer essa imagem. Bom, a densidade calórica é a gramatura do alimento pela caloria.
Então é como se, vou dar um exemplo que fica bem mais didático, né? Você comparar um prato de macarrão. Então pense em um prato de macarrão raso, que você só cobriu ali o prato e aquilo é uma porção. Agora, se a gente for trocar essa porção de carboidratos em frutas, aquele tantinho dão 6 frutas diferentes. Então, a densidade, né? O macarrão tá ali pouquinho, uma porçãozinha pequena. Já as frutas já são porções maiores. Então, se a gente for comparar, enche muito mais o nosso estômago, nutre muito mais o nosso corpo, consumindo menos, com menos caloria, porque esses alimentos são menos calóricos, do que outros alimentos que têm a densidade calórica um pouco mais alta, como o macarrão. Que tal a gente trocar nosso prato de macarrão por um prato de legumes, de frutas, verduras, tudo isso que a gente sabe que faz bem, a gente já aprendeu, mas por que a gente não coloca em prática? Mas a gente vai aprender um pouquinho mais. Hoje nós estamos recebendo aqui a nutricionista Anne Serpentini Cardoso. Ela é nutricionista esportiva e fica conosco no próximo bloco. Tem dúvidas? Estou esperando a sua pergunta aqui no chat do nosso programa ao vivo no YouTube, canal @programamulher.com, ok? Enquanto isso, a gente vai para o intervalo, toma um copo d'água e a gente volta já. Que delícia poder ver aqui o recadinho de vocês, como eu gosto. Muito obrigada aí ao Abel Lima, quem mais aqui? A Bernadette, né? Gostei, né? Ela estava aqui, muitas pessoas comentando ainda sobre o nosso assunto do bloco com as meninas, sobre o caminho da fé. Tem gente incentivando aqui a Lu Bruni a fazer o caminho da fé também, que é o Abel, né? Chamando a Lu para fazer a caminhada. A Helenita também parabenizando, e a Celina Oliveira colocando que já foi no Museu do Café. A Mônica Serpentini. Essa irmã? É minha mãe. Ah, é sua mãe? Que linda! Tem várias perguntas aqui, os amigos, as pessoas que entendem do trabalho também da Anne estão perguntando aqui. Eu vou até falar. Da Mônica, a mamãe dela, colocou assim: Nutri, ainda dá tempo de melhorar o corpo e a saúde para esse verão? Era uma das perguntas que estava aqui na pontinha para fazer para você. Dá tempo? Dá tempo. A gente tem um bom tempinho ali, 1 mês, né? 1 mês e meio, para conseguir mudar, um pouquinho mais até 2 meses, para conseguir melhorar a alimentação e indiretamente impactar, né? No nosso físico, no corpo em si. Então, sempre preferi, como eu estava falando da densidade calórica, antes do corte, intervalo, falar sobre os alimentos, né? Então, a densidade calórica, você pode perceber que os alimentos naturais são os que têm menos densidade, ou seja, você pode comer mais, a porção é maior e tem menos caloria. Já os alimentos industrializados, tudo que a gente vai abrir um pacotinho, vai consumir algo que já esteja pronto, tem muito mais caloria e não tem tantas vitaminas, tantos minerais, tantos nutrientes que vão auxiliar no nosso organismo por um completo. Então não adianta só a gente se alimentar com o que a gente está com vontade, a gente precisa nutrir o nosso corpo, né? A gente usa ele todo santo dia, então a gente precisa nutrir o nosso corpo e colocar o que ele quer, o que ele precisa também. É o que você falou do puxão de orelha, né? Então muitas pessoas não gostam de alguns alimentos, de algumas frutas, alguns legumes, mas a gente tem que entender que o nosso corpo precisa disso. E ele não está te pedindo, ele está necessitando. E é isso que vai conseguir te levar lá na frente com o estilo de vida saudável e agora te auxiliar também na parte estética, também no emagrecimento. Então, sempre ali na parte da manhã, vou dar um cardápio de cabeça assim. Pessoal, pega a caneta para anotar. Pega a caneta. Então, de manhã, sempre é interessante a gente começar o dia com uma fonte de laticínio, principalmente mulheres, né? Então, pelo menos 3 laticínios do cálcio por dia, também, né? Exatamente, para conseguir entregar para o nosso corpo fornecer cálcio suficiente. A vitamina D também tem que tomar pelo sol, né? Se puder, o sol é bem melhor que a cápsula de vitamina D. Então, para absorver melhor, né, o cálcio nos nossos ossos. Então, pela manhã, uma fonte de laticínio, pode ser um queijo, um iogurte, um copinho de leite. Evitar aquele açúcar pela manhã que coloca no café, dá uma misturada. Porque pela manhã é o que o nosso corpo mais absorve. Então não é interessante colocar um açúcar, que é um alimento que não agrega, né, nada positivo para o nosso organismo, principalmente pela manhã.
consumir uma fonte... No caso do pãozinho, que todo brasileiro ama café com leite e um pãozinho com manteiga, isso tá fora? Ou exceto o leite... Tá dentro e tá fora ao mesmo tempo. O brasileiro gosta muito do pãozinho com margarina e só. Esse é o problema, tá aí. A gente tem que agregar mais proteína, porque a gente quer, né, emagrecer e, ao mesmo tempo, construir uma massa magra, porque a gente não quer ficar flácido. Então, a gente tem que emagrecer nutrindo o nosso corpo para não virar flacidez. Então, colocar uma proteína naquele pãozinho seria o ideal. Colocar um ovo ou um queijo, um pouquinho ali, para agregar mais valor nutricional mesmo, e sempre preferir um pãozinho integral, né? Se possível. Se possível. Exatamente. Não todo dia, não precisa ser obrigatório, mas se possível sempre, né? Pelo menos a maioria dos dias da semana, um pãozinho integral. Perfeito. E uma fruta. Atrapalhei o seu café da manhã, porque eu fiquei pensando em todo mundo gosta, eu não como, mas eu sei, assim, de amigos que são viciados em pão, não conseguem emagrecer por conta do pão que está na dieta. Bom, saímos do café da manhã, o que vem depois? O almoço, dependendo de que horas você acorda, é sempre bom uma refeição intermediária. Uma fruta e um pedaço de queijo ou um iogurte. É um momento, acho que né, super combina fruta com iogurte pela parte da manhã. Pode misturar os dois. Muito tempo em jejum, muito tempo sem se alimentar, porque não é benéfico também para o nosso corpo. Ficar muito tempo sem comer nada. Que é uma estratégia que a maioria das pessoas utilizam para o emagrecimento também, né? E é o oposto que a gente tem que fazer, a gente tem que estimular nosso metabolismo. E ele gasta caloria digerindo, então ele está sendo estimulado. Aí no almoço, uma porção de legumes refogados, crus, sempre lembrando que eu falei pelo menos 3 tipos na semana, então mesclar uma proteína, claro, né? Preferencialmente magra, então um peixe, um frango ou carnes bovinas ou suínas mais magras, o arrozinho e o feijão, nas quantidades isso no almoço? No almoço. Isso muda na janta? Pode ser um repeteco do almoço, mas tem bastante gente que não se sente tão confortável em consumir alimentos mais pesados pela noite. Então pode ser substituído também por um pratão de legumes com proteína, e bem diverso, bem colorido, que vai gerar saciedade suficiente e vai, igual na fotinho da densidade calórica, vai preencher todo o estômago e vai gerar muito mais saciedade prolongada e momentânea. Antes de dormir, um chazinho de canela com gengibre? Delícia, adoro. Pode abusar bastante nos chás que tem bastantes compostos bioativos interessantes. Bom, nós estamos aqui falando de uma alimentação. Ela deu toda a sugestão, o cardápio, para você que está pensando ir até o Natal, né? Para poder sofrer menos na mesa do Natal, você mudar a sua alimentação. Mas muito mais do que tudo isso, do que ter um corpo perfeito, é a saúde sempre em primeiro lugar. E toda a alimentação que você nos forneceu, a regra dessa alimentação é para termos saúde. O mais importante é a saúde. Exatamente. Eu sempre falo, a estética, óbvio que ela importa, né? Porque está diretamente impactando o nosso psicológico, mas a gente tem que se preocupar com a saúde. E um é consequência do outro. Então, se você se alinhar por saúde ou por estética, da forma como eu disse, né? Não nas dietas doidas, a gente consegue tanto estético quanto uma longevidade saudável, nutrir o nosso corpo e melhorar tudo. Né, melhorar todas as nossas funções. E olha, ela falou das dietas restritivas, aquelas dietas loucas que você fica comendo ou só um alimento ou nenhum, viver de vento. Não se esqueça que quando ela fala dos alimentos, ela fala da nutrição, que é justamente a profissão dela e é uma nutricionista esportiva. Então ela sabe exatamente o que está nos passando para que a gente não fique com deficiência depois de algum nutriente, de algum mineral ou de algo que depois vai fazer falta. Não só no músculo, mas para a nossa vida. E ela falou sobre o envelhecimento, sobre a preparar-se para a terceira idade. E para quem já está nela, olho aberto. Ana, eu quero agradecer a sua participação comigo hoje, foi riquíssimo. Ana Serpentini Cardoso, quero agradecer as pessoas que deixaram mensagens aqui. O Marcos Cardoso colocou como emagrecer de uma forma saudável e sustentável. Foi respondida ali a pergunta. Quais os melhores alimentos para consumir antes do treino?
Não deu tempo da gente falar todos eles. Agradecendo aí a Gabriela Zanotti. Quais dicas você tem para manter a motivação e a dieta saudável? Vai ter que voltar, não tem jeito. Vai ter que ficar para a próxima. Anny, muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada a você. E agora, gente, a gente fica por aqui, desejando a você um bom final de tarde. Deus te abençoe e amanhã não perca o programa Mulher.com.